A gente falou lá das obrigações legais do condomínio. Então a gente definiu que a primeira obrigação legal é a obrigações legais de constituição e registro do condomínio. Né? O que são essas obrigações legais de constituição e registro do condomínio edilício? O que estaria aí dentro? O condomínio, quando ele surge, né, no mundo jurídico, então assim, a gente está falando de um condomínio de direito, né, porque existe aí condomínios de fato, que são aqueles condomínios que não têm uma documentação inerente, né, que é o que a gente... no mundo físico, mas juridicamente ele não aparece em lugar nenhum. Então, a instituição é quando, né, é o tal do edilício, né, é quando surgem as partes autônomas e as partes comuns. Então, institui o condomínio ali. E constitui ele através da convenção de condomínio, que é um documento onde vai reger a vida daquele condomínio. Esse documento, inclusive, é registrado no cartório de registro de imóveis, lá que vai estar falando, inclusive, das... por que ele é registrado no cartório de registro de imóveis? Porque ele vai falar de propriedade também. Né? Então, além dos direitos e deveres, ele vai falar também... Né? Vai falar da parte de propriedade dos condôminos. Então, essa Constituição nada mais é que fazer essa convenção de condomínio e registrá-la no cartório de registro de imóveis. Uhum. Existem situações de condomínios que não foram instituídos e constituídos. Da forma correta. Correta, né? Aí, assim, é o que a gente acabou de falar, né? É um condomínio de fato, né? É um condomínio de direito. E aí, quando ele não tem essa convenção de condomínio, automaticamente ele não consegue ter uma representatividade no mundo jurídico, que é através de um CNPJ lá na Receita Federal e tal. Então, embora... E que dá para corrigir, dá para fazer uma... Né? Dá para corrigir. Dá para fazer posteriormente. Se não foi feito na época adequada, é possível fazer posteriormente. Né? Até assim, o escritório aconselha, né, que se o condomínio não for instituído e constituído, que se faça isso. Porque quando ele não é instituído e constituído, ele não vai extremar as partes, ou seja, a minha unidade ela vai confundir com a sua, que vai confundir com a dele, então vão ser frações ideais. Quando uma celeuma, né, ali naquela relação. E pode gerar problema jurídico futuro, sim, né? Sim. Essa relação. Exatamente. Né? E aí, depois dessa instituição e constituição desse documental no registro de imóveis, né, com a convenção de condomínio e tal, aí já existe elementos documentais para quê? Para abrir um CNPJ. Sim, né? Exatamente. Que aí o segundo passo aí seria fazer a abertura, estou falando segundo, mas não necessariamente, né? 2 ou terceiro, porque tem situações para discutir, mas abrir o CNPJ do condomínio. E isso é um engano muito comum de condomínios, mas condomínios antigos, condomínios menores. Precisa abrir o CNPJ do condomínio? Sim, precisa abrir e é obrigatório. A regra da Receita Federal, ela estabelece que é obrigatório o condomínio edilício ter o CNPJ. Sim. E o fato de não o ter gera grandes consequências, né? A própria obrigação de não conseguir fazer um seguro do condomínio, contratos do condomínio, representação do condomínio, né? Porque embora o condomínio não seja uma pessoa jurídica, ele é um ente despersonalizado, ele não tem uma personalidade, ele precisa desse CNPJ para ele poder ter uma representatividade no mundo jurídico. Então, para ele contratar empregados, contratar serviço, né, até para ser parte no processo, tanto autor como réu. E esse ponto que você falou a respeito do seguro condominial, isso aí é muito sensível, porque nenhuma seguradora vai fazer o seguro daquele prédio no nome do síndico, por exemplo, ou no nome de um condômino. Não vai fazer isso. Né? Não vai. Não. Anteriormente, até uma ou outra fazia, mas hoje não fazem mais. Não deles aceitarem, mas de uns anos para cá, eles não fazem em hipótese alguma. Né? Então, é extremamente sensível isso daí. E essa convenção de condomínio ela é tão importante que esses condomínios que fazem como é que é a palavra que eu sempre esqueço? Incorporação imobiliária, a convenção de condomínio ela faz parte integrante dessa incorporação, ou seja, o cartório não recebe aquela incorporação se a convenção não estiver fazendo parte integrante daquela pasta de documentos. E posteriormente a isso, né, é importante citar que depois dele ser constituído por um síndico que está representando, né, vai ter a assembleia de instalação ali dentro do condomínio, né, vai ter um síndico que vai representar o primeiro síndico lá do condomínio. Posteriormente, a cada AGO
que elege um outro síndico, né, precisa fazer uma atualização desse representante na Receita Federal. Sim, não é verdade? É verdade, exatamente. Então, até para essa representatividade poder ser alterada, né, essa convenção ela tem que existir, né, e automaticamente um CNPJ e um representante legal lá. E todas as atas, também é importante citar as atas das reuniões, importante fazer o registro dela no cartório, né, para ter essa validade aí, essa datação jurídica ali nesse registro, né, muito importante. Muitos não fazem isso, né. Aí ele fica tem deliberações muito importantes que são feitas ali naquelas assembleias, assim, não mesmo que não tiver uma deliberação, né, às vezes é uma assembleia mais comunicativa, né, de avisos e uma deliberação mais simples, mas mesmo essas assembleias é importante você registrar, porque você põe ali uma publicidade e uma possibilidade de você opor a terceiros, que se você só fazer a assembleia e não registrar, você fica mais engessado com relação a isso. Então, é de suma importância esse registro. E a gente vê que ainda tem alguns condomínios que não adotam essa prática. Então, isso que a gente citou, exemplos aí de obrigações de constituição, registro, né, e atualização. Então, essa é um cluster, né, que a gente separou assim, que é importante.